Artigo 64, acabamos o 63. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os estados DF e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão, à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados para implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas. Então a União ela pode firmar esses convênios por intermédio da Senad, com o objetivo de prevenir, de evitar o uso indevido de drogas. Também com o objetivo de reinserir socialmente os usuários e dependentes e atuar na produção não autorizada. Atuar na repressão à produção não autorizada. Fazer uma questão que nunca mais a gente fez. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei. Isso aqui é a Lei 11.343, saiu uma barra aqui em vez do ponto. Então, a apreensão desses itens será imediatamente comunicada pelo juízo competente à autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação. Certo ou errada? Certa ou errada? Errada. Por que errada? Porque a comunicação é feita pela autoridade judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. A questão diz que é feita pelo juízo competente, não é comunicada pelo juízo competente. É comunicada ao juízo competente. Quem comunica é a autoridade de polícia judiciária. Certo? Por isso a questão está errada. Artigo 65. O governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais. Essa cooperação ela ocorre em conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor. Então, essa cooperação do Brasil, do governo brasileiro, ela deve ocorrer em conformidade com esses três princípios, questão boa de prova. E deve-se observar o espírito das convenções das Nações Unidas, questão boa de prova, porque fala espírito e dificilmente isso aparece numa lei, mas enfim. Deve-se observar o espírito dessas convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte. Ainda no artigo 65, e, quando necessário, o Brasil pode solicitar também a colaboração nas áreas de intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, na área de intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos, e na área de intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos. Artigo 66. Para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, que está logo aqui embaixo, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada nesse parágrafo único, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da portaria SVS-MS 344. O que é que diz? Vamos relembrar o parágrafo único do artigo 1º. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente por quem? Pelo Executivo da União. Então, até que seja atualizada essa lista,
são denominadas drogas as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da portaria. Certo? Artigo 67. A liberação dos recursos previstos na Lei 7.560, de dezembro de 86, em favor de Estados e Distrito Federal, dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no artigo 17 desta lei, pelas respectivas polícias judiciárias. Bom, o que é que diz o artigo 17 desta lei? Diz que os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão o sistema de informações do Executivo. Então, a liberação de recursos previstos na Lei 7.560, o que é que essa lei fala? Ela cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas de Abuso. Dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos com produto de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas e dá outras providências. Então, a liberação dos recursos previstos nesta lei em favor do Estado e do Distrito Federal dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema. Que sistema? Aquele previsto no artigo 17, que é o Sistema de Informações do Poder Executivo, que contém os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas. Beleza? Vamos lá, força que está acabando. Artigo 67-A. Os gestores e entidades que recebam recursos públicos para a execução das políticas sobre drogas deverão garantir o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários à efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. Artigo 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar estímulos fiscais e outros destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes, e na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Artigo 69. No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares de pesquisa, de ensino ou congêneres, assim como nos serviços de saúde que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas ou quaisquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito determinar imediatamente a ciência da falência ou liquidação. Assim que ele souber da falência ou da liquidação, ele deve determinar que suas instalações sejam lacradas. O juízo deve ordenar à autoridade sanitária a urgente adoção de medidas necessárias ao recebimento e guarda das drogas arrecadadas e deve dar ciência ao órgão do Ministério Público para acompanhar o feito. Isso deve ser feito imediatamente pelo juízo, assim que ele tiver ciência da falência ou liquidação. Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não proscritos, só podem participar pessoa jurídica regularmente habilitada na área de saúde ou de pesquisa científica, que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado. Então, para esses produtos, a pessoa jurídica ela deve estar habilitada na área de saúde e na área de pesquisa científica. Ela deve comprovar que vai dar uma destinação lícita àquelas substâncias. Ainda no artigo 69.
Ressalvada a hipótese abaixo, vamos ver já já, em regra, o produto não arrematado será, ato contínuo à asta pública, destruído pela autoridade sanitária. Não foi arrematado, parte para a destruição. Isso ocorre na presença dos conselhos estaduais sobre drogas e do Ministério Público. Exceto com a hipótese em que isso não acontece, figurando entre o praceado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saúde. E aí vai ser o Ministério da Saúde que vai destinar esses itens à rede pública de saúde. Artigo 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal. Os crimes praticados nos municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva. Isso aqui é mais uma decorebazinha. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras, guardadas para contraprova, certificando nos autos. Então, encerrou o processo ou arquivou o inquérito, o juiz ele determina a destruição das amostras que foram guardadas para contraprova e certifica isso nos autos. Artigo 73. A União poderá estabelecer convênios com estados e com o Distrito Federal, visando a prevenção e repressão do tráfico ilícito do uso indevido de drogas, e com os municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Perceba que o grande objetivo da lei é essa atenção e reinserção social dos usuários. Esse é um dos grandes objetivos da lei, certo? Isso fica bem claro aí no decorrer da lei. E agora a gente vai ver dois artigos que quase todo mundo gosta muito, que é quando a lei entra em vigor e a lei que é revogada. Quase todo mundo gosta porque isso significa que a lei acabou. E é exatamente o que aconteceu. A lei acabou. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Mantenha o foco. O concurso é uma prova de resistência. Você precisa resistir, estudar e não parar. Não existe fracasso no concurso público, existe desistência. Ninguém fracassa, as pessoas desistem. Então, se é seu objetivo, se é seu sonho, se você realmente sente que isso é o melhor para a sua vida, não desista, a não ser que você sinta que este não é mais o melhor caminho para a sua vida. Mas se você sente que é, não desista, porque você é capaz. Só precisa de persistência. Valeu, até a próxima!